Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Queremos já te dar as boas-vindas a você que está participando conosco nesta manhã. E também já queremos te agradecer pela sua participação, a você que está nos visitando nesta manhã, você que está participando a convite de algum irmão. Seja muito bem-vindo. Creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração nesta manhã. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, com data de 13 de fevereiro de 2022. Queremos te convidar a você pegar a sua Bíblia, sua revista, todo o material necessário para você estar acompanhando esta lição. Também desde já queremos te pedir para você deixar o seu like, seu joinha, né? Deixar o seu comentário aí na descrição do vídeo. Isso nos ajuda a divulgar ainda mais a palavra de Deus. E se você ainda não for inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever para fortalecer cada vez mais e nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar fazendo uma breve oração para estar dando início ao nosso estudo nesta manhã. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez em Tua presença para aprender da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha falar conosco profundamente nesta manhã, para que possamos, ó Deus, ser cheio da Tua graça, assim como o Senhor já tem falado em todas as outras lições, que o Senhor possa falar também conosco nesta manhã, através da Tua palavra que transforma, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós glorificamos a Deus, né, irmãos? Porque Ele nos proporcionou mais este momento para estarmos meditando na sua palavra, e ele trouxe como tema, né, o comentarista trouxe como tema do nosso trimestre. Eu quero te apresentar, né, primeiramente, as Escrituras. Eu sei que você já conhece, sei que você já é familiarizado com ela, mas eu estou te apresentando mais uma vez as Escrituras, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Amém? E nesse trimestre, nós estamos estudando a supremacia desta palavra, né? A incontestável, a superioridade, né? Aquela que está acima de qualquer acusação, de qualquer falha. Amém? Nós vamos estudar sobre a inerrante, a inspirada e a infalível palavra de Deus. Nós já estudamos aqui, irmãos, no decorrer desse trimestre, nós já vimos aqui Deus falando que as autoridades das Escrituras, ela vem diretamente do trono de Deus. Nós aprendemos também, irmãos, que a inspiração da palavra de Deus, ela veio exclusivamente através do Espírito Santo. E nós vimos também, irmãos, que as Escrituras, elas não apresentam e nem cometem erros. E ela foi dividida também no Antigo, no Novo Testamento, para nos dar mais condições, né, de nós diferenciar o tempo da lei do tempo da graça. Amém? Então ela foi bem estruturada, sua estrutura foi bem compilada, foi bem montada, né, bem dividida, e tudo isso debaixo da graça do Espírito Santo. Aprendemos também, irmãos, a interpretar a Bíblia e, o mais importante, a aplicar este conhecimento em nossas vidas diárias. E também vimos, irmãos, que a Bíblia ela aponta Jesus Cristo como o único caminho que é autêntico e verdadeiro, que conduz à vida eterna, né? E tudo isso debaixo da graça de Deus. E hoje nós vamos estar estudando, dando sequência a esses estudos maravilhosos desse trimestre, né? Vamos estar dando sequência na lição de número 7, que tem por título A Bíblia Transforma as Pessoas, né? Transformação, irmãos, já adiantando, né? Deus, ele quando transforma, nós vemos isso aí, irmãos, que é um poder milagroso, né? Quando as pessoas são transformadas em uma nova criatura. E isso, irmãos, quando a pessoa apresenta mudança, isso realmente é a prova, é a evidência verdadeira de que esta palavra, ela vem diretamente de Deus. Porque somente ela é capaz de mudar, né? Um homem que tem a vivência no pecado e agora passa a viver debaixo da graça de Deus. E nós vemos também, irmãos, que a palavra de Deus, até nós, quando nós que lemos ela todos os dias, a cada dia que nós lemos ela, a cada dia que nós fazemos a nossa leitura devocional, nós vemos que ela nos transforma, ela modifica a nossa forma de pensar, modifica a nossa forma de agir, né? Nos orienta, o Espírito Santo nos orienta todos os dias a guiarmos nos caminhos do Senhor. Amém? Então hoje, irmãos,
Nós estamos estudando a lição número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Veja bem, irmãos, a Bíblia não transforma qualquer coisa, não. A Bíblia transforma as pessoas, aqueles que foram criados imagem e semelhança de Deus. O nosso texto áureo diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nossa verdade prática nos diz que a palavra de Deus é viva, anula o conselho das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está registrada no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de 11 a 13, e também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. Hebreus nos diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Em 2 Coríntios 10, nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Graças a Deus, né? No decorrer desta lição, irmãos, nós vamos destacar 3 pontos importantes, né? O primeiro deles é que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que a Bíblia anula o conselho do mundo e que a Bíblia proporciona em nós humildade, né? Nós vamos ver, irmãos, que somente a Bíblia transforma a vida da pessoa por inteiro. Só a palavra de Deus, irmãos, tem esse poder de transformar a vida de um pecador, né? Que é dominado pelos vícios mais profundos da alma, né? E por isso, quando falamos, irmãos, da leitura da palavra de Deus e da interpretação dela, da aplicação dela na vida do homem, da mulher, da mudança, da transformação, nós estamos falando, irmãos, algo daquilo que vai determinar o futuro daquela pessoa. Se aquela pessoa está caminhando para a vida eterna com Cristo ou se ela está caminhando para a condenação eterna com o diabo e seus anjos. Amém? A nossa introdução, irmãos, nos diz que a Bíblia Sagrada é um livro de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aqui nós vemos que as Escrituras ensinam que o Altíssimo, ele não tolera, irmãos, a soberba humana, né? E que ele rejeita aqueles que rejeitam a sua palavra, né? A palavra de Deus, irmãos, ela examina o homem, ela caminha, né, mostra o caminho para o homem, e ela examina o homem e desfaz todos os costumes mundanos. Isso nós vemos, irmãos, que quando o homem aceita a Cristo, quando a mulher aceita a Cristo, né, todos o seu modo de vida, né, seu modo vivendes, ele é transformado, né? E também a Bíblia nos fala, irmãos, que os humildes, né, que se sujeitam a Deus e a sua palavra, eles são transformados, agraciados com a plenitude da graça de Deus. Paulo, quando escreveu, irmãos, a Timóteo, ele disse que toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ainda disse mais: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é que nos instrui, que nos mostra, que nos guia no caminho certo, na direção de Deus. E quando falamos, irmãos, de transformar,
nós falamos, irmãos, que é fazer passar de um estado para o outro, né? Mudar de vida, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de comportamento, mudar de vestimenta, mudar o seu falar, né? Mudar sua forma de agir. Quando falamos em transformação, como é o título da nossa lição de hoje, que a Bíblia transforma as pessoas, nós estamos falando dessa mudança mesmo que o mundo vê. É aquela mudança que vem de dentro para fora e quando ela externa, toda a sociedade vê, né? Mas o primeiro passo, irmãos, para que haja essa transformação na vida espiritual de alguém é a conversão. Nós vemos que isso ocorre, irmãos, quando o Espírito Santo ele convence o homem do seu pecado. E quando ele convence o homem do seu pecado, aí o homem passa a crer que realmente Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E a palavra de Deus agora nos fala: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. É o que nós estamos estudando hoje. Ser transformado pela renovação do nosso entendimento. E somente a palavra de Deus vai nos dar essa direção. Amém? Nesta lição também, irmãos, nós veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo, né, que são aquelas as trevas, né, que nós lemos na nossa verdade prática, e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Glória a Deus por isso. Mas nos capacita para viver em humildade. Mas o que é viver em humildade? Aleluia. Aí que entra, irmãos, o grande mistério da palavra. É aí que entra o grande mistério da Bíblia que transforma as pessoas, né? Quando somos tocados, irmãos, pela palavra de Deus, ela vai penetrando no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, e agora começa a haver aquela mudança, começa a haver aquela regeneração, começa a haver aquela transformação que daqui a pouco as pessoas olham para nós e falam: meu Deus, como essa pessoa mudou? Como essa pessoa está diferente? É assim que Deus trabalha, irmãos. Transformação nos torna humildes diante de Deus e também nos torna diferente para o mundo. Graças a Deus por isso, né? Que possamos, irmãos, a cada dia nos quebrantar diante do Senhor. Que possamos a cada dia, irmãos, abrir o nosso coração, pedir entendimento ao Espírito Santo para sermos humildes, para sermos transformados a cada dia. Porque não é porque eu aceitei a Cristo, irmãos, que eu já estou salvo. Eu tenho que ir vencendo dia após dia, porque a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Então, a cada dia eu tenho que ser renovado, transformado novamente pela presença de Deus, pela palavra do Senhor. Amém? Vamos ao tópico 1, irmãos, que diz, que tem por título: a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. O ponto 1 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas, irmãos, não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Nós vemos que aqueles, irmãos, que foi anunciado, né, que foram primeiro pregados as boas novas, eles não entraram na terra prometida por causa da desobediência, né? E o autor aos Hebreus aqui, irmãos, faz um alerta também para os cristãos, né, para não cometermos os mesmos erros. Graças a Deus por isso, né? Procuremos entrar, irmãos, pois naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus, ela é viva. Então, o escritor aos Hebreus nos faz essa advertência, para nós não entrar, né, no caminho do erro. Por quê, irmãos? Os israelitas, eles não entraram na terra prometida porque eles não creram no poder de Deus. Eles não creram que Deus ia dar realmente aquela terra. Quando eles olharam o tamanho dos gigantes, eles ficaram com temor e começaram a blasfemar, falando que não tinha mais jeito, que Deus não iria dar aquela terra como prometido. E nós também, irmãos, se nós formos olhar também as nossas batalhas do dia a dia, nós também vamos perder nosso direito de salvação, nosso direito de entrar na cidade santa pelas portas. O apóstolo Paulo, ele diz para nós, irmãos, para nos dar uma palavra de incentivo,
Ele diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Veja bem, irmãos, ele não diz que nós vamos vencer. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Graças a Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva, né? Por que ela é viva? Porque ela jorra, irmãos, diretamente da fonte da vida, que é Jesus Cristo, né? A palavra também, irmãos, ela é viva e demonstra em nós o caráter de Cristo, o verdadeiro caráter do cristão, né? Quando nós somos transformados, nós passamos agora a ter atitudes diferentes, isto porque o caráter de Cristo, ele é inserido em nós. Pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, irmãos, a palavra de Deus também deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de um ensino obsoleto, ou seja, de um ensino fora de moda, do ensino ultrapassado. A Bíblia ela continua viva ainda, né? Ao contrário, a palavra de Deus ela vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Glória a Deus por isso, né? O Altíssimo vive desde a eternidade, e Pedro diz para nós o seguinte, ó: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus. 1 Pedro 1, 23. Nós somos gerados agora, irmãos, pela palavra de Deus. Então nós vivemos agora debaixo da graça de um Deus vivo, né? Debaixo desta palavra gloriosa. A palavra de Deus, irmãos, pelo seu próprio propósito, ela exige também que nós tenhamos uma atitude diferente. Eu dizer que aceitei a Cristo, eu tenho que mostrar as minhas atitudes diferentes, né? Então, se essa palavra ela é viva, ela vive em mim, eu agora também vou viver uma vida diferente. Por esta razão também, irmãos, a palavra ela é eficaz, né? Por quê? Ela é eficaz e poderosa. Não há ninguém, irmãos, e nada fora do alcance do seu poder. A palavra ela alcança tudo. Onde você estiver, em qualquer lugar, ela alcança, né? E ao ser aplicada em poder, irmãos, ela vai revelar a fraqueza do coração incrédulo. E quando ela começa a revelar a fraqueza do coração, ela começa a quebrar aquela casca da incredulidade, e daqui a pouco aquele coração é amolecido, e ela entra e agora traz àquela pessoa uma nova vida, gerando uma transformação. Ela opera a vontade de Deus, irmãos, e jamais volta vazia no seu propósito. Como disse o profeta Isaías, né, no capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. E ela enviou para quê? Para transformar vidas, transformar pessoas, transformar o mundo. Amém? E com isso, ela sendo viva, ela sendo eficaz, ela também é espada penetrante, que é o título do nosso ponto 2 do tópico 1, que nos diz: o texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela possa transpassar. Aleluia. Irmãos, uma espada de dois gumes, na época de lutas onde eram utilizados esse tipo de armamento, ela era temida, porque ela era uma das armas mais letais que existiam. Por ela ter corte dos dois lados, ela transpassava até mesmo armaduras que às vezes outras armas não transpassavam. Então ela era uma arma muito poderosa quando utilizada em campo de batalha. E a palavra de Deus é comparada, irmãos, a essa espada, porque ela corta profundamente, a ponto de separar a alma e o espírito. Aleluia, né? A alma, irmãos, é a nossa personalidade, o caráter do homem. O espírito, irmãos, é o sopro de vida que pertence a Deus. Glória a Deus. Separar o espírito, irmãos, é dizer que somente a palavra de Deus pode fazer o ser, né, o homem, deixar de buscar o seu próprio interesse e abrir espaço agora para o Espírito Santo fazer morada. Aleluia. E quando falamos, irmãos, em espada de dois gumes, nós falamos de dois lados. E quando falamos de dois lados, Jesus, ele nos deu
um grande exemplo quando ele estava ministrando a sua palavra. Ele deu o exemplo do lado direito e do lado esquerdo. Ele disse em Mateus 25, 31 e 34, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, veja bem, à sua direita, um lado, mas os bodes à esquerda, outro lado, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Esse é o lado bom, mas também existe o lado ruim, espada de dois gumes, dois lados. Amém? E ele diz também, mas aqueles que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? De que lado nós estamos pelejando? Estamos pelejando do lado direito ou estamos pelejando do lado esquerdo? Será que eu estou dentro da casa de Deus, vivendo a palavra, comendo a palavra, mas não estou dando testemunho dessa palavra? Não estou aplicando essa palavra no meu dia a dia? Estou aplicando somente na igreja? Estou vivendo somente na igreja? Vamos analisar a nossa situação. Amém? E ela também, irmãos, como falamos aqui, né? A espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, né? As juntas e medulas. Significa, irmãos, que ela atinge o âmago, né? O centro, o íntimo do ser humano, né? Do nosso interior. Ela examina o nosso segredo mais obscuro e revela o nosso verdadeiro caráter. Ela mostra quem realmente nós somos diante do Senhor. E os desejos da nossa alma, os conflitos entre a nossa carne e o nosso espírito. Nós vemos aqui, irmãos, que a nossa carne e o nosso espírito, eles batalham constantemente, né? A carne puxa para o lado da carne, para fazer os desejos da carne, e o espírito quer que nós façamos as coisas do espírito. Glória a Deus, né? E com isso, irmãos, também, ela é apta para discernir. Glória a Deus, é o ponto 3 do nosso tópico 1. A mensagem bíblica também, irmãos, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Intenções do coração, irmãos. O termo grego, o coração no termo grego é cardia, né? Que traduzido como coração, ele é usado figurativamente, irmãos, para refletir as fontes ocultas da vida pessoal, ou seja, como que a pessoa vive, a forma que a pessoa vive, né? Em seu significado moral, ele inclui as emoções, a razão e a vontade, né? Glória a Deus por isso. E no livro aos Hebreus, irmãos, nós temos o termo ele é aplicado, melhor dizendo, né? No livro dos Hebreus, o termo ele é aplicado tanto positivamente como negativamente. Quando nós lemos o livro de Hebreus no capítulo 3, no versículo 8 até o versículo 15, nós vemos que encontramos ali vários sentidos, no sentido positivo e no sentido negativo, se referindo ao coração. No sentido negativo, irmãos, ele pode ser endurecido, ele pode errar, pode se desviar, pode ser mau e pode ser infiel. Essas são as qualidades do coração mau, né, voltado para o mal. Mas, positivamente, né, na conotação positiva, ele tem a lei do Senhor, ela pode ser escrita no nosso coração, como está em Hebreus capítulo 8, versículo 10, né, que porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Aleluia. E ainda também, irmãos, o coração pode ser fortalecido pela graça. Ele pode ser purificado da má consciência. Então, quando nós direcionamos o nosso coração positivamente, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos andar na presença de Deus, guiados pelo Espírito. Graças a Deus, né? E nada, irmãos, está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos, né, mais íntimos, as nossas motivações mais espúrias, ou seja, nossas motivações mais desonestas, né, tudo isso está revelado diante de Deus, né? Tudo isso é desvendado diante de Deus.
Os pecados escondidos, irmãos, são revelados, a hipocrisia, a rebeldia, né? Tudo isso são desmascarados pela palavra de Deus. Coisa alguma, irmãos, pode ser escondida de Deus. Toda verdade é exposta. Glória a Deus por isso, né? Aos olhos daquele com quem temos de tratar. Graças a Deus, né? Hebreus 4,13 diz que não há criatura alguma, irmãos, encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. É o versículo da nossa leitura bíblica em classe de hoje, né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Então, nada escapa da presença de Deus, né? Nada escapa do olhar de Deus. Mas, se endurecermos também, irmãos, nosso coração como os israelitas endureceram, nós também vamos ser julgados pelas nossas falhas, né? Pela dureza do nosso coração. E vamos ser também condenados, né? Mas nós temos um grande conselho na palavra de Deus que nos dá direção, nos dá um norte de como vencer tudo isso. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: portanto nós, eu e você, né, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, né, do mundo, da sociedade onde vivemos, deixemos todo o embaraço. Se eu estiver cometendo algum pecado, algum erro, alguma coisa que não está agradando a Deus, eu deixo de lado. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência, irmãos, a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Para onde eu vou estar olhando? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, que possamos tomar esta palavra como guia das nossas vidas espiritual. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos ao tópico 2, que tem por título: A Bíblia anula o conselho do mundo. O ponto 1 do tópico 2, ele tem por título As armas da nossa milícia. Graças a Deus por isso, né? Paulo esclarece, irmãos, aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Aleluia! O termo milícia aqui, irmãos, ele é usado para designar um grande exército preparado para a guerra. Um grande exército que se encontra, irmãos, em campanha militar contra um inimigo comum. E qual é o nosso inimigo hoje? Amém? A expressão aponta, irmãos, para soldados de Cristo. Hoje eu e você somos os soldados de Cristo, que combate o quê? O reino das trevas, aquele reino que nós vemos lá na nossa verdade prática, né? Anula os poderes das trevas. Então eu e você fomos resgatados por Cristo e fomos agora nomeados como soldado e formamos agora uma milícia de Cristo, né? Formamos agora o exército de Cristo para batalhar contra o reino das trevas. Aleluia, né? E Paulo, ele nos dá um grande conselho em Efésios capítulo 6. Ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia, né? Paulo, ele esclarece, irmãos, que essa luta, ela é de ordem espiritual. No versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eu e você, como soldado de Cristo, como guerreiro de Cristo, que já aprendemos agora que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela é penetrante. Eu agora e você estamos preparados para esta batalha. Paulo mandou nós revestirmos de toda a armadura de Deus e agora nós vamos lutar contra estes mal. Que mal é esse? Contra as hostes celestiais nos lugares celestiais, né? Mas a minha arma, eu tenho que ter uma arma para lutar. E Paulo, nessa batalha, ele fala que nós, o cristão, não devemos usar as armas carnais. Ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, que nós vimos na nossa leitura bíblica em classe também, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Glória a Deus por isso. E nós vemos, irmãos, que Satanás, ele procura confundir a humanidade, procura enganar a humanidade,
ele não pode atingir diretamente os cristãos. O que ele faz? Ele levanta pessoas, irmãos, pregando a palavra de Deus, pessoas com boa eloquência, pessoas com bom conhecimento bíblico, pessoas que têm assim uma grande facilidade de se expressar, pessoas que têm grande facilidade de pregar, né, a palavra como se fosse verdade, porém, eles vivem somente de aparência. Eles têm uma habilidade oratória muito grande que convence o ser humano de que aquilo é verdade. Porém, eles vivem somente de aparência. E eu e você, como soldado de Cristo, nós temos que usar essas armas para combater este mal. Paulo, ele usava as armas espirituais. E quais eram as armas que Paulo usava? Paulo, ele usava, irmãos, para destruir essa oposição, ele usava a oração. Ele usava principalmente a palavra de Deus. Onde ele chegava, ele pregava a palavra de Deus, né? Onde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele orava. Outra coisa que Paulo usava também, irmãos, o poder do Espírito Santo. Eita glória! Paulo, onde ele chegava, irmãos, ele tinha prazer de ser guiado pelo Espírito. Ele não temia. Quando ele chegou ali, irmãos, perto, junto dos irmãos, e disse para os irmãos que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso, que os irmãos nunca mais viriam ele. Os irmãos começaram a lamentar, começaram a pedir Paulo para não subir. Paulo virou para ele e falou assim: eu estou pronto até para morrer, quanto mais para ser açoitado, para ser afrontado, para ser preso. Olha só que coisa linda, irmãos. Paulo era movido pelo Espírito Santo e pelo grande amor que ele tinha pela palavra de Deus, né? Paulo, ele não dependia, irmãos, dos seus conhecimentos. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha habilidade de luta, ele tinha preparação, né, para a batalha, mas ele usava as armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Aleluia, né? A orientação de Paulo para os Efésios, irmãos, é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Muito mais importante é isso, irmãos, a oração perseverante. Glória a Deus, né? E com essas armas, irmãos, com a espada do Espírito, com a oração perseverante, com o evangelho, com a fé, o capacete da salvação, eu e você estamos preparados para qualquer batalha espiritual. O diabo pode se levantar, lutas podem se levantar, mas eu e você vamos estar ali firme, batalhando, porque Cristo está à nossa frente. Aleluia! Glória a Deus, né? E com isso, irmãos, você estando preparado para a batalha, você vai estar pronto também para destruir fortaleza, que é o título do nosso segundo ponto aqui do tópico 2. Destruição das fortalezas. A Bíblia afirma, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Ela não fala que o mundo vai entrar no maligno. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno, já vive nas trevas. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? E isso, irmãos, esse conceito de mundo jaz no maligno, ele inclui as pessoas que são controladas pelo sistema maligno, né? Ou seja, aqueles que são controlados por Satanás. E Pedro, ele diz que quem controla o mundo, o líder dessas forças do mal, irmãos, é o diabo. Pedro foi claro em dizer isto, né? Que quem controla este mundo é o diabo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, olhando aqueles que não estão vigiando, olhando aqueles que não estão andando na presença de Deus, está querendo tragar. E aqueles que já andam na sua vontade, ele os domina, né? Então, ele é o inimigo de Deus e é o inimigo também dos seres humanos. A Bíblia chama ele de Satanás, chama ele de opositor, chama ele de inimigo de Deus, chama ele de Beelzebu, chama ele de príncipe das trevas, chama ele de tentador, chama de grande dragão, uma grande serpente, né? Antiga serpente, melhor dizendo. Lá em João chamou ele de pai da mentira, né? Entre outros adjetivos dados a Satanás. É por meio, irmãos, do espírito de erro que o diabo trabalha contra o reino de Deus. Aleluia, né? Lá em Tessalonicenses, Paulo escreveu que o diabo se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, né? Todo aquele que se adora, todo aquele que adora a Deus e tudo aquilo que se chama Deus, ele
se levanta contra, né? Satanás não apenas ele se opõe a Cristo, ele quer ser igual a Cristo, ele quer ser adorado, tanto nesta terra, né? Ele queria tomar o lugar de Deus e ele queria ser adorado. Como ele não conseguiu lá no céu, aqui na terra ele quer fazer jus a esse desejo do seu coração, né? Ele quer ser adorado, ele quer ser bajulado, ele quer ser idolatrado, e tem muitos que estão fazendo isso. Ah, irmão, mas eu não adoro o diabo. Como que eu não adoro o diabo? Eu adoro o diabo se eu andar em pecado. Aí eu vou estar fazendo a vontade dele, né? Ele se opõe, irmãos, aos valores cristãos. Ele dissemina ódio, né? Ele dissemina o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. E só o poder de Deus é capaz, irmãos, de destruir todas as fortalezas do diabo, né? Lembra lá que Paulo falou? As nossas armas, elas são espirituais, não são carnais, né? Elas são espirituais. Glória a Deus por isso, né? E eu e você somos um soldado de Cristo. E com as armas espirituais, nós vamos destruir estas fortalezas, né? O poder de Deus, irmãos, também é capaz de romper barreiras nas mentes e nos corações do homem pelo ministério verdadeiro do Evangelho, ou seja, a pregação da palavra. Quando eu começo a pregar o Evangelho, né, aí Deus começa a romper barreiras, né? Aquele coração endurecido começa agora a ir amolecendo. Deus vai rompendo as barreiras, daqui a pouco aquela pessoa se converte, aceita a Cristo e a vitória é do Senhor. Aleluia! Também, irmãos, a palavra de Deus também anula, irmãos, também o mal com a graça e poder e liberta a alma da prisão espiritual, né? Glória a Deus por isso, né? Aquela prisão espiritual que o homem andava, a palavra de Deus agora vai libertar ela daquela prisão. Glória a Deus por isso. Tendo destruído as fortalezas agora, né? A Bíblia também fala que nós vamos destruir também, irmãos, os falsos argumentos. Com a palavra de Deus a gente destrói os falsos argumentos, né? Que é o título do ponto 3 do tópico 2. A Escritura diz, irmãos, que o poder de Deus também destrói os conselhos, né? Destrói os conselhos. A Bíblia, versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos, né? Ou seja, os enganos, né? Como enganos. São premissas, né? Ou seja, são conteúdos falsos usados para afastar a pessoa da verdade. São conceitos, irmãos, e reivindicações arrogantes e pretensiosas em oposição ao conhecimento de Deus. Satanás, ele quer lançar coisas para poder nos tirar da presença de Deus, né? E a Bíblia fala que isso são raciocínios falaciosos, ou seja, entendimentos malignos, entendimentos enganosos, né? Aqueles que vierem trazendo outra palavra que não seja a verdadeira palavra do Senhor, ela é maligna, né? E por esses caminhos, irmão, que o diabo se empenha em manter o homem afastado da fé, através de usar o engano, através de usar a própria palavra de Deus para poder enganar a humanidade, né? E esses raciocínios se opõem à verdade e à palavra de Deus e manipulam a mente e o pensamento das pessoas e impede o ser humano de crer no Evangelho, né? Quando o diabo ele começa a ministrar essas palavras, né? Usar aqueles pregadores eloquentes que querem pregar os seus próprios interesses, né? Querem pregar a palavra de Deus da forma que eles acham que está certo, aí eles distorcem a palavra e acaba impedindo aquelas pessoas de aceitarem a Cristo, né? E tais argumentos, irmãos, falaciosos, ou seja, tais argumentos enganosos, se aplicam às ideologias anticristãs, né? Se aplicam às ideologias anticristãs. E entre elas está o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Nós sabemos que o ateísmo, irmãos, quando nós temos passado nos estudos, né, das quarta-feira, né, nós sabemos que o ateísmo é tudo aquilo que rejeita a existência de Deus, né? É tudo aquilo que é contra a Deus, né? Ateu mesmo. Ele não aceita que existe um Deus verdadeiro, ele não crê que existe um Deus verdadeiro como nós acreditamos. O relativismo, ele nega a existência da verdade absoluta, né? Ele não crê na presença do Espírito Santo, ele afirma que as verdades não é algo fixo,
portanto, questiona os valores da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, que tudo vai passar. O relativismo, ele já prega ao contrário. O secularismo, ele não aceita a influência da fé, né? Ele prega somente que a vida é o dia a dia, aquilo que vivemos, não aceita a fé como uma doutrina como regra de crescimento espiritual. E o marxismo, né, ele procura redefinir os conceitos mais sólidos do ser humano, né, por meio da desconstrução da cultura judaico-cristã. Ele tenta destruir a fé cristã, porque nós acreditamos que existe apenas um Deus. Nós acreditamos que só existe um Deus trino, amém? E eles pregam que o entendimento materialista e querem desconstruir essa fé que nós temos de que existe só um Deus, né? E com isso, irmão, nós vemos que a palavra de Deus também nos alertou sobre isso. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, ele disse que esses tais que pregam dessa forma, eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, né? Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, com esses falsos mestres que surgem por aí, né? Esses falsos mestres que pregam a palavra de Deus, mas porém querem que nós andamos segundo o desejo do mundo, né? As heresias, irmãos, são todas as coisas que nos afastam da presença de Deus, né? É qualquer ensino que nega, que difere ou altera a doutrina revelada através da palavra de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Pedro também ele disse, né, que queriam surgir, né? Houve falsos profetas, né? E haverá também entre nós também falsos doutores que induzirão encobertamente heresias e perdição, ou seja, ensinamentos errados da palavra de Deus, né? O método cristão, irmãos, para anular esse sofisma, né? Ou seja, esses argumentos inválidos, é a nossa persuasão, ou seja, a nós pregarmos a palavra de Deus para converter esses tais no caminho da verdade, para levar aqueles que estão sendo enganados pelo falso evangelho para o caminho do evangelho, ou seja, para que eles sejam transformados, né? E é para isso que nós devemos usar as nossas armas espirituais. E a maior arma que nós temos poderosa é a oração. Aleluia, né? E é por meio da palavra de Deus, irmãos, que nós vamos quebrantar aqueles o mesmo, né? Os paradigmas, né? Sempre foi assim, sempre foi assim. Nós vamos quebrar aqueles paradigmas e agora a pessoa vai se tornar uma nova criatura. Glória a Deus por isso. E somente, irmãos, quem pode fazer isso na vida do homem? Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos combater contra esses tais, mas existe apenas um que faz a obra completa. Apenas um que vai lá e completa aquilo que nós vamos lançando a semente, que é o Espírito Santo. Amém? É ele que convence o homem do pecado, é ele que convence o homem do juízo, né? Nós pregamos, nós falamos, mas o Espírito Santo de Deus vai lá e convence o pecador de que realmente ele está no pecado e de que realmente ele vai passar por um juízo se ele não aceitar a Deus. Amém? A palavra de Deus também diz, irmãos, que nós estamos preparados, nós vamos destruir toda a altivez, né? Ou seja, a superioridade, aquele orgulho, tudo isso vai ser destruído também pela palavra de Deus, né? É o título do nosso 4 ponto do tópico 2. O poder da palavra do Altíssimo, irmãos, igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere, irmãos, a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus, né? Nós vemos aqui, irmãos, que o que tenta desqualificar o poder de Deus no propósito de impedir a conversão das outras pessoas, né? Aquele que procura trabalhar contra o evangelho e se acha superior ao evangelho, esses tais, ele é do diabo, né? Nós vemos que o diabo, ele usa esses tais, né, para poder disseminar o evangelho enganoso, né? Ele usa a própria palavra de Deus para poder tentar enganar o ser humano, né? Glória a Deus por isso. Mas nós, com a palavra de Deus verdadeira, nós vamos combater e vamos ser
vitoriosos. Aleluia, né? Nessa atitude, irmãos, reprovável, estão inclusos também a rebeldia, o orgulho, né? E todas as demais vaidades humanas. Ou seja, o diabo ele vai usar todo tipo de vaidade para poder convencer o homem de que a forma que ele vive na terra aqui não precisa aceitar a Cristo, não precisa obedecer à palavra, não precisa andar em obediência às Escrituras, não precisa crer no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, não precisa crer que existe um céu preparado, né? A pessoa agora vai viver soberba, né? Vai viver orgulhosa, vai viver achando que ela está andando no caminho certo e às vezes vai até nos criticar. Nós que pregamos a verdade, nós que andamos na verdadeira doutrina, nós que andamos no verdadeiro caminho do Senhor, às vezes somos até criticados por esses tais, né? E nós sabemos isso, irmãos, que é Satanás que atua na mente dessas pessoas, né? E que as mantém afastadas de Deus. Satanás é que promove a altivez na vida da pessoa, né? Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo, né? Ele é dominado através do ensino de Cristo. Aleluia, né? A palavra de Deus, irmãos, ela abre caminho, né? Em meio à ilusão, né? Satânica e abre os olhos da pessoa para que ela se converta ao verdadeiro caminho da verdade. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então, irmãos, ao ponto 3, que tem por título A Bíblia nos torna humildes, né? Aqui nós vemos o primeiro ponto do tópico 3 aqui, que Deus aborrece a soberba, né? Ou seja, Deus aborrece aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso, que é superior, né? O apóstolo João, irmãos, ele exortou os cristãos contra o amor ao mundo e tudo o que ele oferece, né? Ele escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? O apóstolo advertiu aqui, irmãos, os cristãos, a não desejarem e nem praticarem as coisas do mundo. Por que isso, irmãos? Porque a pessoa soberba, irmãos, ela se porta com arrogância. A pessoa soberba é aquela que ela busca exaltação por meio de qualquer meio, por meio de da riqueza, de ostentação, né? Ela quer sempre mostrar que é superior. Isso tudo para satisfazer o seu ego. Foi o que nós dissemos no tópico anterior, né? Pessoas às vezes que têm uma boa eloquência, um bom conhecimento da palavra de Deus, eles pregam a palavra de Deus distorcida, mas a atenção é atraída toda para eles. Isto é chamado de soberba, né? E as Escrituras declaram, irmãos, que Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes, né? Deus, ele abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso que Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. As expressões, irmãos, sujeitar-se e humilhar-se significa obediência absoluta, obediência total ao Deus Todo-Poderoso, né? Ao nosso soberano e eterno Pai. Quando nos achegamos a Deus, irmãos, Ele também se achega a nós, né? Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 8. Ele nos liberta, irmãos, da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pelo Altíssimo. Graças a Deus por isso, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos torna humilde, nos torna diferente, né? E quando recebemos a palavra, quando vivemos a palavra, quando não somos soberbos, não somos arrogantes, quando não procuramos atrair a atenção para nós mesmos, mas toda a atenção para Cristo, nós passamos a ser agora cumpridores da palavra, né? E não apenas ouvinte. Passamos a ser agora verdadeiros adoradores, né? E quando estamos em humildade, passamos a ser os verdadeiros adoradores. O ponto 2 do tópico 3, irmãos, diz que Cristo é o exemplo, irmãos, de humildade. Aleluia. Esse ponto, irmãos, é o ponto mais lindo que eu achei da nossa lição de hoje. Glória a Deus por isso, né? Por quê, irmãos? A humildade, irmãos, ela está conectada e interligada com a mansidão.
está interligado com a longanimidade, né? E nós vemos que o orgulho e a arrogância, elas são características humanas, mas a humildade, né, a mansidão, a longanimidade, elas são características divinas, ou seja, pelo Espírito Santo, né? O pastor sul-africano, irmãos, o André Murray, ele estabelece o seguinte contraste entre humildade e orgulho. Ele diz que a humildade é o lugar da plena dependência de Deus, enquanto o orgulho, ou perda dessa humildade, é a raiz de todo o pecado. Aleluia, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que a humildade né? Ela é para nós reconhecermos que em tudo nós somos dependentes de Deus. Em tudo nós somos dependentes da obra do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia, né? A Bíblia registra, irmãos, a humildade de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, transformando a forma de servo, né? Graças a Deus por isso. Ele deixou, irmãos, a sua glória, humilhou-se para tornar-se homem e submeter-se à vontade do Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, novamente, agiu com humildade também, irmãos, ao lavar os pés dos apóstolos. Nós vemos aqui, irmãos, primeiramente, que o Senhor, ele sendo Deus, sendo igual a Deus, ele não cresceu vaidade. Ele não desobedeceu a ordem do Pai. Quando o Pai enviou ele aqui para poder nos resgatar, para poder nos livrar do nosso fardo do pecado, ele deixou a sua glória, ele se humilhou, tornou-se homem, né? E foi, mais importante, irmãos, foi obediente ao Pai em tudo, graças a Deus. E Cristo, irmãos, ele nos deu outro exemplo muito grande quando ele lavou os pés dos apóstolos, né? Cristo, ele não realizou tal prática, irmãos, para demonstrar qualquer espírito de autocomiseração, ou seja, ele não queria mostrar compaixão por si próprio, não queria mostrar que ele era chamar a atenção para ele, né? Mas que nós devemos ser humildes. Ele estava querendo mostrar para nós que nós não devemos ser como o fariseu. O fariseu, ele gosta de se apresentar, ele gosta de atrair a atenção para ele. Mas nós, como Cristo, né? Como o nosso mestre nos ensina, ele atua não só na teoria, né? Não somente falando, mas praticando. Quando ele fala que nós devemos ser humildes, ele fala que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós queríamos que o outro fizesse para nós, né? E na ocasião ele disse, né, para os discípulos, que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Glória a Deus por isso, né? Aleluia! Graças a Deus. Em João ele disse, ora, se eu sou mestre e senhor, e lavei os vossos pés, vós também deve lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Olha essa coisa linda, né, irmãos? Que palavra gloriosa. O Senhor, ele nos deu o exemplo. Então, ele diz para nós fazermos também aquilo que ele fez, né? Aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer também. Esse, irmãos, é o padrão de conduta requerido para os cristãos. Você ser humilde, né? Desse modo, irmãos, quem é verdadeiramente sábio, humilha-se diante de Deus, obedece à palavra de Deus e, o mais importante, imita os passos de Jesus. Aleluia. Ele, quando estava ministrando, ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, né? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Aleluia. Irmãos, em questão de humildade, em questão de ser humilde na presença de Deus, nós temos grandes exemplos da criação. A criação nos dá exemplo de humildade. Por que, irmãos, a criação nos dá? Jesus, ele sendo Deus, ele lavou os pés dos apóstolos. O rio foi criado por Deus, mas o rio não bebe da sua própria água. A água serve para os outros. A planta não se alimenta, a árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Ela dá o fruto para o próximo. O sol, ele não é beneficiado pelo seu calor, ele beneficia a terra. Enfim, tudo que Deus criou, irmãos, mostra para nós que nós devemos ser humildes. Aleluia. E com isso vamos ao terceiro ponto do tópico 3, que diz: a humildade também ela é uma virtude cristã, né?
Graças a Deus por isso. A humildade, irmãos, ela é uma virtude. Por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus diz que os humildes, né, eles são os maiores no reino do céu, né? Os humildes, eles são atendidos em suas orações. O salmista, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que o Senhor ouve os desejos dos humildes e conforta os seus corações. Aleluia. Os humildes também, irmãos, desfrutam da presença de Deus, né? Graças a Deus por isso. A humildade, irmãos, como virtude, ela não pode ser comparada a uma falsa humildade também. Nós não devemos apresentar uma humildade falsa, né? E o que é uma humildade falsa? Eu ter condições e querer mostrar que eu sou humilde através das minhas atitudes. Exemplo, se eu posso vir à igreja com uma roupa nova, por que eu vou vir com a roupa velha e rasgada? Se eu posso vir à igreja com um sapato novo, por que eu vou vir com um sapato furado? Amém? Isso é uma falsa humildade, porque o verdadeiro humilde é aquele que apresenta com as suas ações, assim como Cristo fez ao lavar os pés dos apóstolos. Amém? Então Cristo, irmãos, nos ensinou que para entrar no reino dos céus tem que se portar com humildade, né? E para isso ele usou o exemplo de uma criança, né? Assim somente, irmãos, a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Ou seja, eu não vou viver de aparência, eu tenho que ser um verdadeiro, eu tenho que ter uma conversão genuína, uma verdadeira presença do Espírito Santo, um verdadeiro quebrantamento na minha vida para eu ter uma humildade sincera diante de Deus. Humildade significa, irmãos, comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas e a soberania. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Uma pessoa, irmãos, que não foi purificado pela palavra de Deus e não é controlada pelo Espírito Santo, não pode verdadeiramente ser humilde. Para ser humilde, ela tem que ser transformada pela palavra e tem que ser verdadeiramente controlada pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, que Deus possa abençoar, que possamos estar na presença de Deus a cada dia, a cada momento, possamos louvar a Deus com nossas vidas, sermos humildes na presença do Senhor. Chegamos ao final dessa maravilhosa lição, mas eu quero tomar ainda, acho que o tempo já até passou um pouquinho, mas eu quero tomar mais um minutinho da sua atenção. Amém? Eu quero te convidar agora a você desligar de tudo mesmo, seus pensamentos, do celular, de tudo, de quem está ao seu lado. Eu quero que você faça agora, até abaixe sua cabeça se for possível, eu quero que você faça agora uma introspectiva da sua vida. Isso mesmo, uma introspectiva. É examinar o seu íntimo, examinar o seu coração, o seu sentimento. Amém? Eu quero que você se lembre agora do maior momento da sua vida, do momento mais lindo, que foi o momento da sua conversão. O momento em que houve transformação real nas nossas vidas. O momento em que nós chegamos ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Aleluia! Lembra quando nós éramos, irmãos, impactados pelo Espírito Santo? Quando marcava um culto de oração, nós éramos os primeiros a chegar. Lembra quando tinha vigília? Nós tínhamos prazer de participar da vigília, o evangelismo, culto de pregação da palavra, ensinamento da palavra, escola bíblica dominical. Então a gente ficava ansioso para chegar no momento da escola bíblica dominical. Aleluia! E hoje, irmãos, como estamos vivendo? Como está a nossa vida hoje? Será que estamos mais preocupados com as coisas do dia a dia? Estamos arrumando desculpas para não estarmos na casa de Deus, para não orarmos, para não lermos a palavra de Deus, para não louvarmos ao Senhor da forma que louvarmos, para não participarmos dos cultos como participávamos? Será que estamos arrumando desculpa? Nunca devemos esquecer, irmãos, que o pecado, foi por causa do pecado que nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas foi pelo amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nunca vamos esquecer também, irmãos, que o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é de graça. Ele deu para mim e para você a vida eterna de graça. Então eu quero te fazer um convite.
Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos deixar o Espírito Santo falar mais ao nosso coração. Vamos deixar Deus trabalhar em nossa vida. Os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados para não ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. Por que não estamos vendo tanto milagre hoje? Porque nós estamos acomodados. Mas vamos voltar ao primeiro amor. A palavra fala: clamas a mim e responder-te-ei. Vamos clamar, vamos buscar o avivamento de Deus, vamos buscar o quebrantamento em nossas vidas e deixar o Espírito Santo agir. Amém? Que Deus possa te abençoar, que possamos retornar àquela transformação gloriosa. Amém? Eu quero te convidar neste momento a você também a cooperar com a obra de Deus, através do seu dízimo, da sua oferta. Eu quero te convidar agora a abrir o seu coração, a ser generoso com a obra de Deus. Ajude o crescimento dessa obra de Deus. Amém? Vai estar aparecendo aí no canto do seu vídeo aí a ferramenta do Pix, do PicPay, né, conta bancária da igreja. Ajude com amor. Coloque a tua fé em prática, coloque a tua humildade em prática. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estar orando e agradecer a Deus por este momento glorioso que nós passamos aqui aprendendo da palavra de Deus através do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, queremos te agradecer, Espírito Santo, por este momento que passamos em tua presença. Que o Senhor agora, Espírito Santo, possa impactar cada irmão para que volte ao primeiro amor, para que aquele desejo, Senhor, da oração, aquele desejo da leitura, aquele desejo, Senhor, de estar na tua casa te adorando, que aquele primeiro amor, Senhor, ele venha nos impactar, meu Deus, que nós sejamos quebrantados e cheios da tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela tua presença. Amém.